Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um conteúdo sobre direito de família. A professora Thaís Borges traz um curso sobre a mediação familiar nos dias atuais. Durante as 5 aulas, ela vai tratar das estratégias de negociação, as técnicas e o procedimento de mediação, além de falar também da moderna teoria do conflito. A aula 5 começa agora. Olá, meu nome é Thaís Borges, eu sou advogada, atuo no âmbito do direito de família, na regularização de imóveis e sou também mediadora judicial e extrajudicial. Eu estou aqui para convidar você a continuar aqui comigo na 5ª aula do curso de mediação familiar pelo Saber Direito. E nesse módulo nós vamos trazer então as estratégias de negociação a serem utilizadas especialmente por você, advogado, advogada, que atua ou de uma maneira direta na sua atividade ali enquanto negociador, não é? Ou mesmo dentro do procedimento autocompositivo da mediação. É muito importante que o advogado saiba negociar. Para falar então sobre essa estratégia de negociação dentro do processo de mediação, eu quero começar lembrando a você que negociar é aquilo que a gente busca fazer com o outro. Geralmente, dentro da resolução de uma questão, de uma controvérsia, nós sempre temos ali 2 ou mais pessoas. Afinal, conflitos são inerentes, como eu gosto de reforçar, à vida social. Portanto, ele advém aí das relações e que acabam gerando essas controvérsias. Para resolvê-las por meio de uma negociação, é necessário que você tenha o suporte daquele com o qual você está tendo alguma questão, para que juntos, ou por meio de um terceiro facilitador, no caso da mediação, ou apenas com o apoio do seu advogado, de uma forma direta, e aí por isso o convite dos advogados saberem negociar, possam então encontrar um ponto em comum, um local ali, um lugar, um eixo da comunicação onde vocês encontrem a oportunidade de, através do levantamento das alternativas, gerar opções para encontrar um acordo. Muitos especialistas definem a mediação e a conciliação como uma continuação do processo de negociação. Isso significa que, ao participar desses processos, continuamos a negociar com o outro lado uma solução que seja consensual, porém com a ajuda da terceira pessoa. Por isso que a gente fala que a mediação, a conciliação, também pode ser chamada de negociação assistida. É esse método ali, esse procedimento feito por um diálogo, onde conhecer essas habilidades, saber passar por cada uma delas, ser um negociador eficiente, que sabe ajudar as pessoas a convencer, ter a sua persuasão, demonstrar as suas razões, de modo a atender também as necessidades do seu cliente, é uma habilidade que deve ser valorizada, que deve ser aprendida. Todos nós negociamos o tempo todo, só que nós fazemos isso de forma inconsciente. Aqui o convite é para você aprender, para você desenvolver técnicas e habilidades que podem te auxiliar nesse processo. De maneira que aqui, dentro do procedimento autocompositivo, nós vamos trabalhar por uma negociação que a gente fala de integrativa. É uma negociação onde a gente busca ganhos mútuos, eu já falei sobre isso lá atrás. Então, é importante você desenvolver essas habilidades para você saber como atuar dentro do procedimento. Estratégias de negociação. Não estou aqui classificando que alguma delas aqui, eu já quero, antes de tudo, alertar, que nenhuma delas aqui estão certas ou erradas. O que está errado ou certo é a maneira como você aplica essas estratégias de negociação a depender da matéria que está sendo tratada.
Muitas vezes você pode utilizar uma estratégia que não é adequada. Dentro do procedimento de mediação, reforço, a estratégia da negociação colaborativa, integrativa, é aquela que está apta a gerar ganhos mútuos. Mas não quer dizer que você não pode utilizar outra estratégia dentro desse procedimento também. Vai depender do contexto. Por isso a importância de você, além de ser um conhecedor da lei, do processo, de saber estratégias processuais, você também saiba, você também adquira habilidades e seja um bom negociador, uma boa negociadora. Isso inclui também a parte da comunicação, né? Que eu falei a você sobre a comunicação, ela é a via régia, ela conduz essas situações. Então, se você sabe utilizar a sua comunicação verbal, não verbal, sabe passar pelas técnicas que eu trouxe até você, que dentro do procedimento de mediação também podem ser utilizadas, que essas técnicas utilizadas no procedimento de mediação também podem ser utilizadas no procedimento de negociação direta, você está aí desenvolvendo as suas habilidades negociais. Bom, então para falar dessas estratégias, vamos falar da primeira, que é a estratégia competitiva. É aquela onde nós percebemos em que o negociador está ali tentando encontrar situações que favoreçam os seus próprios ganhos. Uma situação muito comum que a gente vê ali em situações de negociação onde se tratam apenas de valores, onde as relações, a preservação dessas relações não são tão importantes. Nós estamos falando de questões mesmo monetárias. É um exemplo que eu estou dando aqui. Situações em que envolvem conflitos de situações de operações bancárias, questões do direito do consumidor, onde se tem ali um olhar para o ganho no sentido de monetário, no sentido econômico. Essas estratégias competitivas, onde você vai mostrar que você tem um trunfo maior do que o outro, e esse trunfo dentro desse contexto nosso jurídico, aqui a gente pode falar de jurisprudência a favor do seu cliente, ou de situações que aconteceram ali próximas à sua realidade, que demonstram que o seu cliente tem mais razão que o outro. São estratégias do âmbito competitivo e que podem ser utilizadas, claro, sabendo utilizar dentro do contexto adequado. Nesse campo da mediação familiar, do direito de família, não se tem muito êxito com uma estratégia competitiva. E eu vou te explicar por quê. Simplesmente porque você está tratando de relações onde tem ali afetos, relações perenes. Então, o que adianta você, de repente, achar que vai levar vantagem dentro de uma negociação se vai trazer alguém que você ama, que você tem a responsabilidade de cuidar, se você vai prejudicar alguém nesse sentido? A estratégia, elas são feitas para serem utilizadas, mas cabe ao bom negociador e o bom advogado saber, como eu disse, aplicá-las. Outra estratégia de negociação muito comum é a estratégia concessiva. Dentro desse ambiente das concessões, a gente percebe que há escassez de algum elemento. De repente você não tem como fazer uma outra oferta e acaba concedendo ali um direito ou acaba se comprometendo a fazer algo porque não tem como equilibrar aquela situação de uma maneira mais efetiva. Você, de repente, pode estar passando por um momento, por exemplo, no âmbito empresarial ali, onde a empresa está passando por uma dificuldade e acaba tendo que se comprometer com situações ali em que abre mão de algum direito porque não tem condições financeiras de arcar com alguma obrigação. Acaba fazendo ali uma troca, né? Eu faço algo e você me paga, mas você vai acabar recebendo menos. Ou seja, você cria uma estratégia de concessão
para poder resguardar ali um outro interesse, o interesse de preservar a sua empresa, o interesse de repente, manter um patrimônio, enfim, é uma estratégia que pode ser utilizada a depender do contexto, ela pode ser muito efetiva. Dentro do âmbito familiar, ela, se não for bem aplicada, pode trazer depois um sentimento de arrependimento. Às vezes, com o intuito de resolver logo aquela questão, a parte pode acabar concedendo direitos que não deveriam ser cedidos, que deveriam ser repensados. Na pressa de resolver, com o intuito de ganhar tempo ou se desvencilhar daquela situação que, na verdade, não vai acabar ali, a pessoa acaba fazendo concessões. E lá na frente ela pode se arrepender, falar, nossa, o que eu fiz? Aqui nós estamos trabalhando nessa parte dessa estratégia, obviamente, com direitos que são disponíveis, questões de cunho patrimonial. E aí a pessoa pode meter os pés pelas mãos. Atenção, advogado, quando o seu cliente estiver com essas atitudes muito concessivas, utilizando uma estratégia, cedendo muitos dos seus direitos. Observe esse cenário, veja se essa estratégia é a mais adequada, perceba se não haverá arrependimento futuro. Isso é importante você, como advogado e negociador, dar esse suporte para o seu cliente. A terceira estratégia é chamada da estratégia evasiva. É uma estratégia que pode ser utilizada, sim. Quantas vezes você, para não atender aquela situação naquele momento, você foge daquela discussão. De repente, você não tem condições de fazer o atendimento àquela determinada exigência, aquele determinado pedido naquele momento. Quantas vezes você, advogado, já se deparou com alguma audiência de conciliação em que a outra parte não compareceu? Por motivo também de não ter, de repente, disposição para dialogar. E aí ela toma essa atitude evasiva. Essa atitude evasiva não costuma colaborar com as negociações no âmbito dos conflitos familiares. Isso porque, dentro dos conflitos de família, as questões precisam ser resolvidas. Elas envolvem pessoas que têm elos, que têm vínculos, que precisam ser preservados. Essa tecla sempre vai ser aqui repetida. Portanto, a pessoa que foge de uma discussão, de uma negociação no âmbito dos conflitos familiares, ela está demonstrando aqui uma atitude muito omissa. Pagamentos de pensão alimentícia, partilha de bens, tudo isso vai ter que ser resolvido. Não adianta fugir. Então, essa estratégia para ganhar tempo, às vezes, pode trazer para o outro uma percepção de falta de vontade da sua parte, né, da parte do seu cliente, de resolver aquela questão. Uma fuga pode ser também rotulado como uma covardia. Então, é importante que essa estratégia, quando for utilizada, seja utilizada apenas em negociações em que não envolvam os vínculos, em que não envolvam afetos. Ganhar tempo pode ser uma estratégia eficiente, mas deve ser aplicada da maneira correta. A quarta estratégia colaborativa, é o que se espera aqui, dentro da mediação familiar, que o advogado tenha essa postura colaborativa, essa postura de quem está aberto a resolver a situação, olhando para os interesses reais do seu cliente, olhando para os ganhos mútuos, olhando para o sistema familiar. Lembra que eu falei para você que aqui a gente busca a estabilização da família? Quando a família está desestabilizada em decorrência do divórcio, da separação, todos ficam prejudicados. Por mais que alguém ganhe alguma vantagem econômica, há uma desestabilização que ela não passa só pelo campo financeiro, ela passa também pelo campo da saúde emocional, pelo campo das relações. Tudo isso abala amanhã o crescimento do filho, né? São situações complexas que precisam ser trabalhadas.
Portanto, a estratégia colaborativa, onde as partes e os seus advogados estão interessados na sua resolução, eu sei que não é extremamente comum a gente ver esse tipo de posicionamento, mas cabe a você também, enquanto advogado, operador do direito, você que é estudante, que está aí em busca da sua formação e que quer dar uma melhor prestação ali do seu serviço, a saber lidar com esse tipo de situação no intuito de ajustar, né, de propor ao seu cliente ajustar essa relação familiar e de neutralizar o conflito. Personalidade dos negociadores. Tão importante quanto negociar e ter estratégias de negociação é você conhecer a personalidade de quem está negociando com você. Nem sempre você consegue perceber isso no primeiro momento. Naturalmente, você vai levar um tempo a mais para identificar a personalidade de quem está negociando com você. Mas nós temos algumas características que demonstram a qualidade, essas características demonstram o perfil do negociador. Nós temos aqui, enquanto personalidade, a figura daquele que se coloca como vítima. Quem se coloca como vítima geralmente não está interessado em demonstrar que tem condições de resolver aquela situação. Para ele, tudo é muito difícil, ele sempre vai olhar o copo com aquela história do copo mais cheio ou mais vazio, ele sempre vai narrar uma história onde o copo parece mais vazio, onde a situação para ele financeira está muito escassa e como se a culpa fosse de tudo e de todos, menos dele. Essa personalidade aí de negociador, se você se depara com uma pessoa que tem essa característica do vitimismo, que está utilizando isso para poder ganhar vantagem dentro de uma negociação, deve ser desconstruída a partir de perguntas simples e objetivas e que você, nesse ponto, deve saber, então, utilizar a estratégia mais adequada para não cair nessa armadilha. Tudo é isso feito também a partir das estratégias que eu falei, de colaboração, de evasivo, concessivo. Será que vale a pena ficar concedendo muito para a pessoa que é vítima? Porque geralmente é isso que ela quer. Ela quer que o outro vá concedendo tudo que ele puder, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Conhecer essa personalidade pode te ajudar bastante a aplicar a estratégia mais adequada na sua negociação. Outra personalidade comum que encontramos no âmbito das negociações é a do chantagista. O chantagista, ele vai utilizar pessoas, situações para ganhar vantagem sobre uma negociação. E ele faz isso de uma forma muito sutil. Saber identificar o chantagista é até uma forma simples, porque ele sempre utiliza alguém, como eu disse, no âmbito das relações familiares, podemos falar de um filho, de uma situação que ele tem favorável, que dá para ele uma certa autonomia, um ponto maior numa hierarquia, para dizer que se o outro não fizer da maneira que ele deseja, ele vai perder alguma coisa. Ceder a um chantagista pode ser muito perigoso. Você pode achar que vai levar vantagem em alguma situação, sendo que ele está tramando tudo ali de uma forma desfavorável. São personalidades, viu? São personalidades que nós nos deparamos diariamente. Não pense você que eu estou falando de algo que se vê em novelas, em filmes, não. Negociar de uma forma estratégica, com excelência, requer essa atenção para esse perfil, para essas pessoas que se utilizam de personas para ganhar vantagem em negociação. Por isso que a negociação não é para amadores não, viu? Você tem que buscar ir para uma negociação preparado, estudar, fazer as estratégias corretas e saber identificar com quem você está negociando. O dominador, personalidade muito comum que a gente vê por aí quando a pessoa tem ali
a questão do cunho econômico a seu favor. Geralmente é aquela pessoa que está acostumada a ganhar em tudo que faz porque tem uma vantagem econômica. Diante dessa situação, ela pode utilizar desse trunfo para se fazer valer dos seus poderes, digamos assim, e colocar as pessoas de acordo ali com as suas pressões, com os seus desejos. É comum a gente ver essa figura também quando a gente está falando aqui de relações no âmbito trabalhista. Não é a matéria que a gente está utilizando, mas que a gente percebe que também existe, porque afinal de contas existe ali uma hierarquia. Existem situações onde uma das partes é mais hipossuficiente, não é mesmo? A gente estuda isso na faculdade, essa relação do hipossuficiente com aquele que tem mais autossuficiência. Para tanto, você consegue também, a partir de estratégias, de desmontar, de demonstrar os seus interesses reais, de saber dialogar através das estratégias que eu trouxe até agora, de técnicas que podem ser aplicadas, de percebendo essa personalidade, conseguir trazer essa situação a favor do seu cliente, mudar a chave, girar a situação. Para tanto, é importante, sim, que você saiba também, dentro desse contexto, eu enfatizo, ser um bom comunicador. A quarta personalidade que eu trago aqui, e última, é a personalidade do sabotador. Sabe aquela pessoa que você está negociando com ela e que parece que tudo está dando certo e de repente ela põe tudo a perder? Dentro da última pergunta que você tem a fazer, da última proposta, onde você já vai encerrar, ela põe tudo a perder, ela desiste. Esse tipo de pessoa que que sabota uma negociação, ela não está segura, ela não está certa do que está fazendo e ela gera muita insegurança para uma negociação. Dentro da área da discussão nossa, tema nosso, que é da mediação familiar, a gente percebe isso na imaturidade, às vezes, da pessoa para tomar uma decisão. Ela não está certa daquilo que ela quer. Muitas vezes o procedimento não sofreu, não passou pelas etapas necessárias para a construção de uma construção madura, de uma construção que a pessoa teve tempo para refletir de fato sobre aquilo que ela deseja. De repente, ela não teve o tempo suficiente para pensar, ou não foi feito ali aqueles testes que eu falei, de verificar se o que vai ser feito é exequível, se o acordo tem chances de ser executado da maneira que está sendo firmado. E ela, de repente, foge. Simplesmente foge porque ela se arrepende da maneira como ela está tratando a negociação. Por isso, a importância do advogado saber conhecer o seu cliente. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que o cliente traz elementos para dentro de uma audiência que nem a gente sabia, não é? Tenho certeza que você já deve ter se deparado com esse tipo de situação se você é um advogado aí que já tem uma certa prática. Então, conhecer, perguntar, fazer todo o planejamento para essa negociação é muito importante. Dentro dessa estratégia colaborativa, da qual eu tenho reforçado aqui, que é aquela que se almeja dentro do procedimento de mediação, nós vamos falar sobre uma negociação pautada em princípios. Tem um livro que está sempre sendo muito falado, que é o livro Como Chegar ao Sim. É um livro que demonstra ali, que traz essas técnicas que você pode utilizar na busca por uma negociação, por um procedimento de autocomposição. Esses princípios utilizados aqui, e que eu estou trazendo, falando dentro dessa lógica da negociação colaborativa, dessa estratégia integrativa, ele diz o seguinte: o primeiro princípio é: separe as pessoas do problema. Muitas vezes a gente não consegue, então, principalmente quem está envolvido, separar o que está sendo discutido
daquilo que você já imagina, porque já tem uma experiência com o outro, daquela situação, daquele conflito que vocês estão vivenciando. É como se você resumisse tudo, as pessoas, tudo que está acontecendo, apenas aquele problema, e não conseguisse separar. E, portanto, se você não separa, você não consegue enxergar o que de fato é importante. Você não consegue enxergar o cerne da questão. Um outro princípio que também é muito importante é que dentro desses 4, ele estabelece que nós devemos concentrar nos interesses e não nas posições. Vamos lembrar daquela aula em que eu falei sobre os interesses e os posicionamentos? Lá atrás eu mostrei para você que para encontrar os interesses nós precisamos primeiro passar por esses posicionamentos. As pessoas chegam posicionadas, elas já criam um contexto, um cenário e elas seguram ali como uma âncora para se proteger do conflito. Quando, na verdade, os interesses estão um pouco mais abaixo, você precisa dar um tempo para enxergar o que de fato aquela pessoa quer. Será que ela está só preocupada em se vingar do outro, ela está querendo dar um troco, ou realmente está querendo resolver? Então, quando nós falamos de concentrar nos interesses e não nas posições, é exatamente isso. É buscar o conflito real e não trabalhar apenas com o conflito aparente. Gere opções de ganhos mútuos. Para você conseguir negociar de uma forma integrativa, você tem que sair de si como eixo ali e tentar entender o outro. Para entender o outro, você precisa então buscar compreender como vocês juntos podem gerar opções de ganhos mútuos. Se você está envolvido ou tem um cliente envolvido num conflito de família, é importante que ele entenda a preciosidade desse princípio, porque uma vez que todos ganham, com certeza a estabilidade familiar vai dar paz para todo mundo. Todos ganham com isso, isso reverbera em todas as relações. Então, por que não, né, trabalhar com opções onde todos ganham? Sempre há um ponto a ser trabalhado para alcançar isso. Não pense que isso é uma utopia de maneira alguma. A mediação ela é eficiente, ela pode acontecer se você dar o tempo correto para o processo, se você tem um ambiente apropriado. Esse tipo de negociação colaborativa, ela é possível de acontecer se você tem ali as estratégias adequadas e uma proposta onde você leve para o seu cliente as razões, os motivos pelo qual ela deve optar por esse tipo de negociação, onde você demonstra que o cenário da família tem um ganho, a estabilidade da família é o ponto mais positivo. Outro ponto aqui dos princípios, são 4 então, dessas negociações, é utilizar critérios objetivos. Toda negociação, ela tem que ter parâmetros, porque se você tiver que ceder, se você tiver que fazer proposta, você deve ter critérios objetivos para dar parâmetros para suas propostas. Se você está, por exemplo, oferecendo um carro, que no mercado ele vale X, e você está oferecendo ele por um valor muito maior do que aquilo, X mais 2, X mais 3, enfim, vamos falar aqui de números, mas se você está oferecendo aquele carro, a outra pessoa que está te ouvindo vai pensar, poxa, que tipo de proposta é essa? Que está totalmente fora da realidade. Então, nós precisamos usar critérios objetivos para otimizar a nossa negociação. Ficar blefando em negociações, principalmente nessa proposta que não funciona. Você tem que trabalhar com parâmetros. Demonstre, na hora que você estiver fazendo uma proposta, por que você chegou até aquela proposta. Quais foram os parâmetros, o que foi que te levou a concluir que aquela proposta é adequada, que vai trazer ganhos mútuos, que vai trazer satisfação para ambos, né? Para todos, aliás, eu não sei, a quantidade de pessoas que estão sendo negociando, né? Podemos estar falando de 2, 3, 4, 5 partes, nós não sabemos, mas
esses princípios são válidos para qualquer tipo de negociação que tenha o interesse em colaborar, que tenha o interesse em resolver de maneira integrativa. Agora eu vou trazer para você um ponto muito importante e que na prática eu percebo na minha atuação enquanto advogada, principalmente nas audiências de conciliação que eu participo no judiciário, que não costuma ser valorizado. E aqui eu estou falando do planejamento. O planejamento é, para mim, o ponto mais importante de um negociador. Você jamais deve ir para uma negociação sem se planejar antes, sem conhecer a matéria que será discutida, sem saber os elementos que serão negociados, sem saber ao certo o direito do seu cliente, aquilo que vai ser trabalhado. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que não estão tão preparadas, não é mesmo? Que às vezes chegam e apenas dizem, eu não tenho um acordo. Não pararam para estudar o procedimento, não olharam o outro lado, não vislumbraram ali os elementos, o que tem ali para ser negociado, não estudou o processo. Então, meu colega, meu caro aluno e minha cara aluna, vamos mudar essa chave? Vamos fazer diferente? Vamos para essas audiências a partir de agora com planejamento? Vamos olhar para cada caso de uma forma singular? Vamos dar um atendimento mais customizado para o nosso cliente? Vamos olhar diretamente para os interesses dele? O planejamento passa por isso. Negociadores experientes atribuem à fase de preparação uma grande importância, porque é ali que ele vai se preparar de fato, é ali que ele vai tentar estudar o cenário do qual o cliente dele está envolvido. Eles sabem que não podem prever tudo o que irá acontecer ao longo de uma negociação, mas também têm a consciência de que quanto mais ele se prepara, maiores são as chances de controlar os imprevistos e de propor soluções. É o momento de levantar a melhor alternativa para aquele acordo ou a pior alternativa ao acordo. Deixa eu trazer aqui, fazer um destaque para isso. Quando você está se preparando para uma negociação, é importante que você veja, dentro dessa preparação, quais são as alternativas que você tem para fechar um acordo. Qual é a pior e qual é a melhor. E aí você tem, dentro dessas duas análises, um campo de opções que você pode trabalhar. De maneira que a sua alternativa a um acordo nunca pode ser pior do que a sua pior alternativa já analisada. E quando você estiver próximo da melhor alternativa, então você está bem próximo de fechar esse acordo. Olha como é importante fazer essa análise. Estudar, planejar. Eu concordo com esses negociadores experientes. É sim a fase mais importante de uma negociação. É ela que vai te capacitar, que vai te empoderar para você ser uma pessoa que está preparada com a situação, para não correr o risco de não saber responder a uma pergunta que for feita sobre números. Aquele tipo de pergunta, sim, doutor, mas se você não concorda com esse valor, o que o senhor sugere a partir daquilo que foi feito no processo? Imagina, você não conhece, você não sabe, você não parou para ler, não parou para se preparar. Como você vai poder formular uma resposta? Como que você vai saber se a proposta que o outro está fazendo para você é a melhor ou a pior dentro daquelas alternativas que você estudou? Planejar é fundamental. Eu te convido sempre a repensar sobre isso. Nunca negocie nada do seu cliente, os direitos do seu cliente, sem se planejar. Cuidado com o direito dele, preserve, né? Traga para o seu exercício da advocacia essa habilidade negocial e poder, então, trazer vantagens, por que não, para o seu cliente, diante de um procedimento autocompositivo, mais célere, mais eficaz, menos oneroso. O papel do advogado. Aqui tudo que eu estou trazendo nesse módulo é basicamente dentro dessa atuação da advocacia. Então, como eu disse, o advogado, eu me incluo nesse tópico aqui como advogada, cresci muito na minha atuação a partir do momento em que busquei
estratégias de negociação que me auxiliassem na autocomposição, que me auxiliassem na condução de um acordo. Afinal de contas, eu também sou personagem que estou participando desse processo de desafogar o judiciário. Também tenho essa responsabilidade comigo, porque afinal de contas eu sou operadora do direito, estudei para isso, quero ajudar as pessoas a ter um acesso à justiça e acredito muito que eu não preciso fazer isso só por meio de uma sentença. Então aqui, enquanto papel do advogado, eu elenco que nós devemos trabalhar pela otimização do tempo do seu cliente, você deve desenvolver as habilidades negociais, melhorar o relacionamento, não seja aquele tipo de advogado que inflama o conflito, utilizar uma comunicação eficaz, saber trabalhar em equipe, ser criativo e versátil. Voltando aqui para o procedimento da mediação e agora falando com o mediador, especificamente você que é advogado, que já atua como mediador ou que de repente está aqui participando, assistindo essa aula no Saber Direito, mas que nem tem a sua formação na graduação do direito, mas você quer saber desenvolver melhor a sua atuação como mediador ou quer se tornar um dos pontos muito importantes é o mediador saber fazer perguntas. Para fazer o diagnóstico do conflito, para saber dar direcionamento quando perceber que as partes não estão fluindo, que estão dentro de um impasse. Para saber também utilizar algumas das técnicas que eu falei aqui. Para mostrar também interesse pela resolução, afinal, quando você está perguntando, você está demonstrando o seu interesse pela resolução daquela situação. Você está demonstrando que tem interesse em dar um direcionamento para aquele caso. Você mostra que está apto, que está aberto, que está encorajado, né, para buscar essa solução, para ajudar as pessoas a resolverem. Dentro desse contexto, eu vou trazer aqui algumas perguntas que, se você quiser anotar, pode voltar depois, assistir com calma, mas é bom, são dicas para o seu dia a dia, porque afinal de contas essa aula, ela tem todo esse contexto teórico que quando aplicado ali em simulações, em dinâmicas, ela ganha muito, a gente cresce muito com a aplicação dessas técnicas. Então, faça você mesmo aí e eu vou trazer aqui algumas perguntas que você pode ensaiar em algumas simulações no seu dia a dia. O mediador, quanto uma pessoa que vai fazer perguntas, pode fazer algumas perguntas para obter as informações. E aqui a minha sugestão é você perguntar, você poderia nos dar um exemplo? Às vezes a pessoa está falando de algo que ela não está conseguindo trazer isso por uma forma para a forma real, para a prática. E aí você também não está compreendendo muito bem. A partir do momento que você traz isso para um exemplo, você consegue visualizar e ela também o que ela está querendo dizer. Você poderia explicar um pouco mais sobre a sua visão? Você poderia dizer como está se sentindo nessa situação? Você imagina como a outra pessoa esteja se sentindo? São perguntas que vão direto ao ponto, que geram reflexão e que te auxiliam a fazer o diagnóstico do conflito. Para conseguir identificar os interesses, aqueles que eu falei para você, né, que estão ali abaixo dos posicionamentos, as pessoas chegam posicionadas, você tem que buscar então os interesses. Vamos partir para algumas perguntas para você então conseguir identificá-los. O que é importante para você nessa situação? Você poderia ajudar-me a entender por que isso é importante para você? Porque muitas vezes a pessoa fala que é importante, mas não sabe falar por quê. O que lhe preocupa nessa situação? Como esta situação o afeta de forma direta, objetiva? Será que existe algo que você não consegue compreender nessa situação? Próxima etapa aqui eu vou trazer para você perguntas para identificar uma
transformação, uma resolução, para você vislumbrar se há possibilidade de resolver aquela situação, por meio do procedimento autocompositivo. Fazer essa identificação faz você ganhar tempo, não ficar chovendo no molhado. Não adianta insistir com quem também não quer participar e não quer colaborar. Para tanto, você pode perguntar, qual saída poderia funcionar nesse momento? Você vai perceber, né? Se realmente essa pessoa tem interesse de encontrar alguma saída. Essa saída é uma solução a curto ou prazo ou contempla um prazo maior, para você perceber se ela já está conseguindo visualizar esse cenário a curto e longo prazo. A saída é uma solução que pacifica este momento ou supera essa situação? Que outro caminho pode ser tentado? Adoro essa pergunta. Será que só existe uma solução para tudo? Gente, claro que não. Sempre há outras opções para chegarmos a alguma resolução para atender interesses e necessidades. Eu falei isso lá atrás. É importante você perguntar para gerar, então, a criatividade de pensar juntos. O que pode ser feito de maneira paralela, sei lá, em conjunto. O que poderia ajudar a melhorar a proposta? De repente a pessoa vem com uma proposta que não tem cabimento, ou que está muito aquém daquilo que se espera. O que pode ser feito? Para ver as consequências deste encaminhamento, você pode perguntar, quais outras opções você teria caso não se construa esse consenso? Essa aqui é bem mais ou menos um teste de realidade, não é mesmo? Porque ela vai entender se lá o cenário fora daquele acordo é melhor ou pior para ela. Que tipo de mudança você está disposto a fazer? Que problemas podem aparecer se você seguir este caminho, quando ela faz uma opção que você verifica que não é a ideal? Se você aceitar essa proposta, que consequências você terá que assumir? Também é muito importante você trazer essa questão para que você perceba se essa pessoa está tendo um olhar real para a situação que ela está vivenciando. Se ela não está ali imaginando, trabalhando com suposições, não é? Se ela não está no campo da imaginação. Para o acordo, esta saída é aceitável para ambas as partes? Há algo que não lhe é confortável neste acordo? Pergunte sempre, para saber se as pessoas estão conscientes do que elas estão fazendo e se realmente aquilo que ela deseja também está sendo atendido. Você pode viver com este acordo hoje, amanhã, depois de amanhã? Bom, a partir de agora, eu vou trazer para você uma técnica que, na verdade, é um estudo. O meu intuito também é incentivar a buscar um pouco mais, a estudar um pouco mais sobre a comunicação não violenta. Quando eu falei aqui, sempre repeti, né, desde o início, sobre a importância da comunicação, nós temos um tipo de comunicação aqui, que é um estudo, aliás, né, não é nem um tipo de comunicação só, mas é um estudo feito por Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg foi o autor da comunicação não violenta. E o que o Marshall traz dentro desse conceito de comunicação não violenta é que, além de nós sermos comunicadores muito imperfeitos, como eu trouxe no início dessa aula, nós temos uma comunicação muito violenta. Isso não quer dizer que comunicar de forma violenta está diretamente associado ao tom de voz, apenas à fala que você utiliza, as palavras, se elas são ou não, se ela é ou não cortês, né? Se as palavras que você utiliza são corteses ou não, se você é uma pessoa gentil, não. Muitas vezes de forma calma, mansa, pacífica, aparentemente, você pode ser muito violento. Você pode estar utilizando de estratégias de chantagem, você pode estar utilizando, se fazendo no papel de vítima, você pode estar dominando de uma forma sutil. Portanto, ser um comunicador eficiente e que utiliza de uma comunicação não violenta, é preciso observar alguns parâmetros, alguns princípios que ele também traz para sermos comunicadores mais eficientes.
Os 4 passos da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, que é o autor do livro A Comunicação Não Violenta, vai trazer aqui. Que a primeira é observar sem julgar. A observação sem julgamento ela é muito importante, especialmente para o mediador. Lembra que eu falei para você sobre a neutralidade que o mediador precisa ter, sobre a sua imparcialidade? Como que ele vai alcançar esse resultado se ele é uma pessoa que está julgando o outro, observando a aparência, pensando naquilo que a pessoa tem como característica, trazendo as suas crenças e os seus valores para uma mesa de negociação assistida? Observar sem julgar é uma característica que auxilia você a ajudar as pessoas a resolver conflitos, porque você está exatamente num ponto onde você está neutro, onde você consegue verificar a situação de uma forma imparcial. Não é fácil ser um observador aqui sem julgamento, não é fácil. Nós precisamos treinar essa comunicação não violenta, porque afinal de contas, nós temos uma cultura de julgamento, e ela é natural. Ocorre que a gente pode, assim como uma boa comunicação, assim como falar bem, assim como vestir bem, e todos os outros qualidades e habilidades que hoje são tão faladas ali como um conjunto para a nossa comunicação mais assertiva, também podemos desenvolver essa observação sem julgar. Que tal você começar no seu dia a dia, treinando no seu dia a dia com seus familiares, com as pessoas que têm proximidade com você? O outro passo para uma comunicação não violenta é identificar o sentimento. Lembra novamente, quando eu falei sobre os interesses e não os posicionamentos. Quando você identifica o sentimento da pessoa que está comunicando com você, ao invés de rotulá-la, você vai tentar compreender por que ela está sentindo daquela maneira. Nos conflitos familiares, quando nós nos deparamos com sentimentos muito negativos, com pessoas que estão ali magoadas, com raiva, com sentimento de vingança, muitas vezes isso pode ser revelado através da conversa. E é assim que a gente realmente identifica, que a gente faz esse diagnóstico. Não precisa ser nenhum expert nessa leitura, com um tempo, com as habilidades que você vai desenvolvendo, você vai captando quais são os sentimentos das pessoas que estão ali comunicando com você, que está te passando essas informações. E no momento que você identifica esse sentimento, é o momento de você validá-lo. Lembra da técnica da validação dos sentimentos? Logo, é esse momento em que você vai identificando o sentimento, poder validar, poder mostrar para essa pessoa que você se solidariza de alguma maneira com aquilo que ela está atravessando, com o momento que ela está passando, mas que você também pode encorajá-la a construir caminhos diferentes, a ressignificar o momento. O terceiro passo da comunicação não violenta é identificar a necessidade. Aqui nós já falamos sobre a pirâmide de Maslow e identificar qual é essa necessidade traz para você a importância de você saber aqui, dentro dessa classificação, se naquela hierarquia ela é mais importante, qual que é prioritária? Se é você organizar uma questão que está na base da pirâmide, que é mais importante, ou outra que está no meio da pirâmide. Então, tudo isso passa por esse olhar da comunicação não violenta que auxilia a gente aqui no âmbito da negociação, no âmbito da mediação. E o quarto e último passo da comunicação não violenta é o pedido específico, saber pedir. Por incrível que pareça, nós não sabemos pedir. Dentro da nossa atuação como advogados, a gente está ali treinado dentro de uma peça, de uma petição, depois dos fatos, do direito, fazer o pedido. Aqui, dentro de um contexto de diálogo, de negociação, nós também temos que saber fazer o pedido. A comunicação não violenta vem demonstrar para a gente que muitas vezes a gente não sabe como pedir. Que
pedido que a gente traz muitas vezes não fica claro para o outro. Muitas vezes a gente não sabe como expressar o que de fato queremos. A importância do terceiro neutro facilitador vem também de encontro com esse ponto da comunicação não violenta. O terceiro neutro facilitador, o mediador, tem que ser perspicaz para ajudar as pessoas a formularem o pedido. Vou trazer aqui para você, para fechar aqui o tema sobre a comunicação não violenta, uma fala do próprio Marshall Rosenberg, o autor do livro Comunicação Não Violenta, onde ele traz o conceito. A comunicação não violenta é um modo de ser, de pensar e de viver. Seu propósito é inspirar conexões sinceras entre as pessoas, de maneira que as necessidades de todos sejam atendidas por meio da doação compassiva. Ela nos inspira a nos doarmos de coração e também a nos conectarmos à nossa divindade interior e ao que existe de mais vivo dentro de nós. Meu convite agora é para você participar comigo do quiz. Para se obter uma negociação eficiente, a primeira etapa antes das tratativas deve ser o encontro com a outra parte, a escolha das alternativas, o planejamento, a escolha das opções. Acertou quem falou o planejamento, letra C, que é considerada a parte mais importante de uma negociação, como eu já falei. Vamos para a segunda questão do nosso quiz? Qual tópico abaixo não reflete a proposta de uma negociação por princípios? Concentre-se nas posições e não nos interesses. Separe as pessoas dos problemas. Utilize critérios objetivos. Gere opções de ganhos mútuos. Eu tenho certeza que você já respondeu aí em casa. É a letra A, concentre-se nas posições e não nos interesses. Agora vamos para a terceira questão do nosso quiz. Segundo Marshall Rosenberg, a prática da comunicação não violenta é orientada pelos seguintes passos: identificar o pensamento, identificar os interesses, observar sem julgamento e saber fazer um pedido específico. Ou, letra B, observar para depois julgar, fazer pedidos generalistas, identificar o sentimento e relatar as necessidades. Letra C, observar sem julgamento, identificar o sentimento, identificar a necessidade e saber fazer um pedido específico. Letra D, identificar o pedido, observar de maneira subjetiva, identificar os desejos, identificar as necessidades. Claramente, a letra C, observar sem julgamento, identificar o sentimento, a necessidade e saber fazer um pedido específico. Encerramos aqui essa aula de mediação familiar pelo Saber Direito. Nessas 5 aulas, nós passamos então pelo estudo da moderna teoria do conflito, falamos sobre o histórico da mediação familiar, sobre a estrutura da família, sobre o conceito de família no decorrer dos anos, sobre como também a legislação aqui no Brasil foi sendo aprimorada para atender às realidades fáticas dos diversos tipos de família que nós temos hoje. Falamos também sobre como o procedimento da mediação deve ser desenvolvido, as suas etapas, como a mediação familiar pode trazer ali resoluções mais eficientes, mais eficazes, por meio da aplicação das suas técnicas que foram detalhadas, técnicas que serão utilizadas dentro do procedimento, enquanto mediador e também enquanto advogado. Na última aula, então, eu trouxe as estratégias da negociação que são utilizadas tanto pelo mediador quanto para os seus advogados. E qualquer que seja você, operador de direito, aquele que está estudando, que tem interesse de oferecer para o seu cliente, para as pessoas com as quais você vai ali conviver no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você fala de um acesso à justiça, se você tem realmente esse ideal, esse interesse em levar à sociedade o acesso à justiça de uma forma eficiente, mais adequada, aprimorar o seu conhecimento e se tornar um advogado
que tenha habilidades negociais, um mediador, um terceiro facilitador e mesmo, né, na sua atividade ali enquanto juiz, enquanto promotor, defensor público, de estimular, de ser um entusiasta da mediação, de fazer o seu papel de protagonismo dentro do acesso à justiça. Foi um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes, agradeço a você que acompanhou todas as aulas do Saber Direito nessa aula de mediação familiar. Obrigada e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.